Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Thiago Cruz. Boa noite, pessoal. Tadeu Cruz está falando. Bem-vindos ao Segredo dos Jogadores. Hoje a gente vai contar com a presença de um convidado ilustre, um convidado que eu acho que é de interesse, de um tema que vai interessar muita gente, que é sobre como é o olhar do mercado europeu para jovens atletas brasileiros. Para vocês aí que estão entrando agora, como que tá a questão do áudio? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Tá jóia, ótimo. O que eu tenho para falar também, algumas questões sobre o convidado. Às vezes alguém entrou aí, viu que a gente estava ao vivo, não sabe o tema da live de hoje. Hoje o nosso convidado é o José Boto, né? Ele é chefe scout do Shakhtar Donetsk. Shakhtar Donetsk é um dos clubes que figuram, né, de forma muito boa na Europa, né? Sempre chegam ali nas fases finais da Champions League, né? E o que tem algo muito curioso, que é a quantidade de jogadores brasileiros que eles têm lá, né? Eles, foram um dos principais clubes que chegaram a contratar atletas ainda no período que eles acabavam de despontar no profissional. Caso de Douglas Costa, William, Alex Teixeira, Fred, Bernard, Fernandinho, Dodô. Então eram meninos que estavam fazendo sua primeira passagem, às vezes, em seu primeiro ano no profissional, e aí o Shakhtar Donetsk já vinha e já contratava esses meninos. Então a gente vai ver aqui se ele vai entrar aqui, a gente vai ficar esperando a solicitação dele. Enquanto isso, eu tenho um aviso importante para falar, né? Semana que vem, do dia 8 ao dia 12, a gente tem a nossa semana, que é a semana O Familiar de Atleta, né? As inscrições estão abertas aí para vocês entrarem. O link, é só você acessar o link na nossa biografia. E enquanto isso, a gente espera o nosso convidado. São aulas que serão 100% gratuitas. Serão 3 aulas com assuntos bacanas que talvez vocês vão se identificar, vocês familiares, vocês pais de atletas. Talvez vocês vejam as questões que vocês estejam errando, que estejam acertando, questões de transição, erros dos familiares, questões das categorias, paciência, questões de peneira, avaliações. Então, muitos assuntos que serão interessantes para a gente abordar e ver a reação de vocês. Então, o nosso convidado aqui, ele já apareceu aqui a solicitação, José, tá? Que acham que o tema vão ser interessante, que eu acho que vão ser interessantes com pessoas que se identificam com o futebol e nesse assunto do mercado de jovens atletas, né, brasileiros que vão cada vez mais cedo para a Europa. A gente vai entender o porquê disso, as características que eles costumam buscar. Aí, ó, tá online já. Boa noite, José. Como é que Boa você está? noite, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Satisfação estar falando contigo aqui. Sei que aí em Portugal já é tarde, já é meia-noite. Já é meia-noite, mas não faz mal, não faz mal. Vamos lá e bater um papo, Boa, é que é um o que prazer interessa. ter você aqui no nosso canal, aqui no nosso projeto, conversando com a gente um pouco sobre futebol europeu, sobre o Shakhtar, né, a passagem que você teve também no Benfica. Conta um pouquinho para a gente a tua história dentro do futebol, né, as passagens que você teve dentro dos clubes, né, e como é que foi para a gente, por favor. Bem, antes de mais agradecer o convite. É sempre uma honra falar sobre futebol, que é aquilo que nós gostamos, partilhar um pouco das nossas ideias e ouvir as ideias dos outros. É assim que nós conseguimos crescer e é assim que nós conseguimos atingir os nossos objetivos. Por isso agradecer o convite e falar para o Brasil, que é o centro do futebol mundial, o país por excelência do futebol. É sempre um prazer muito grande. Falar um pouco de mim, eu já ando no futebol há muitos anos. Fui treinador de clubes na base aqui em Portugal durante 14 anos. Fiz isso aqui em vários clubes em Portugal. Houve uma altura em que decidi fazer uma paragem para dar outro rumo, ou para pensar um pouco o rumo da minha vida, e nessa altura que ia fazer a paragem, surge-me o convite para integrar o departamento de scouting do Benfica. Naquele caso era criar um departamento de scouting, porque não existia. Estamos a falar de 2007, época de 2007, 2008, e nem tive tempo para pensar na minha vida e aceitei logo esse convite. Tive 12 anos no Benfica, que foram 12 anos excelentes.
e chegou uma altura que decidi também mudar um bocadinho, sair um pouco da minha zona de conforto, e surgiu um convite do Shakhtar com um projeto muito giro, onde as minhas funções são um pouco mais alargadas do que ser só o X-Scout. Tenho muita participação e sou conselheiro da administração em tudo o que é a política desportiva do clube. E é um prazer muito grande estar ali num clube que tem, onde foi um casamento perfeito as minhas ideias com as ideias do clube, e estou muito feliz no Shakhtar. Acabei de renovar por mais 3 temporadas, portanto mais 3 anos que vou ficar no Shakhtar, e pronto, é um pouco este o meu percurso no futebol. Pô, que legal, que história bacana, José. Parabéns aí pela renovação. Obrigado. Eu acho que é um dos clubes que tem um carinho bem grande com brasileiros, né? Que é um dos clubes europeus que mais brasileiros tem, né? É verdade, nós temos neste momento no nosso elenco 14 jogadores brasileiros, sendo que mais dois... que alguns times em Portugal, né? Não, mais que alguns times, se calhar, aí no Brasil. Né? Mas temos 14 jogadores, 12 deles brasileiros mesmo, e outros 2 nascidos no Brasil, mas que neste momento estão naturalizados ucranianos, que são o Marlos e o Júnior Moraes. Mas no total são 14 jogadores brasileiros no elenco. Bacana. Para a gente começar, Boto, a gente queria ver com você, assim, você passar pro pessoal que está assistindo a gente aqui, qual que é a função do scout? O que o scout busca? O que ele vê? Né? Qual que é essa função que todo mundo fala, o scout de tal clube está aqui, scout não sei de onde está aqui, mas o que é o scout? Né? Para o pessoal entender o que ele faz, né? Bem, essa é uma profissão que neste momento está muito na moda, não é? Que começa-se a falar muito, felizmente, também felizmente para nós que trabalhamos nesta área. No fundo, aquilo que o scout faz é a observação dos atletas e observação sob o prisma daquilo que o clube quer. Ou seja, não há um scout não deve ver um jogador de uma forma fechada, que é esta só. Não, depende muito do clube onde está, depende muito do que é a política desportiva do clube e daquilo que são as necessidades do clube. Oi, caiu aqui. Peço desculpa. E um pouco o que é as necessidades do clube e a sua política desportiva. No fundo, aquilo que o scout faz é analisar os jogadores e pôr à disposição do clube uma série de jogadores para cada posição, isto assim muito resumidamente, para que o clube, na hora de escolher, tenha uma série de soluções que são encontradas por gente que está dentro do clube e que o único interesse que tem é que realmente aquilo dê certo para que mantenha o trabalho, não é? Ou seja, não está dependente nem das escolhas do treinador, nem de indicações de empresários, agentes e outros. No fundo, é isto que um scout faz e um gabinete de scout faz. Sim, bacana, Boto. Uma outra questão também, tomando partida, né, nessa questão de observação, de scout, a gente vê que cada vez mais cedo a Europa, né, os clubes europeus estão vindo observar os jogadores brasileiros. A partir de qual categoria vocês observam os jogadores brasileiros e qual que é o limite de idade, talvez, a idade limite que vocês falam, putz, até 26 anos, a partir de 25, 26 anos a gente já não procura mais atletas no Brasil? Bem, isso pronto, depende muito de clube para clube, não é? Eu posso falar da experiência atual, que é do Shakhtar. Nós temos, não é segredo para ninguém, que o nosso mercado preferencial é o brasileiro, por vários motivos, que podemos também falar sobre eles depois. E como o mercado brasileiro nos últimos anos também inflacionou muito, ou seja, a chegada, eu quando estava no Benfica, poucos clubes da Europa observavam jogadores no Brasil. Ou seja, havia clubes como o Benfica, como o Porto, como o Shakhtar, que iam ao Brasil buscar jogadores, mas aqueles tubarões da Europa não iam direto no Brasil. Deixavam esses clubes comprar os jogadores e depois compravam
a nós, não é? Ao Benfica, ao Porto, ao Shakhtar. Hoje isso não se passa, os grandes clubes vão direto no Brasil comprar jogadores, ver o caso do Real Madrid, que compra 3 jogadores brasileiros praticamente sem nunca terem jogado nas equipas principais aí. Isso obriga clubes com menos capacidade financeira e menos estatuto tenham que começar a procurar mais cedo. No caso do Shakhtar, nós começamos a conhecer os jogadores no Brasil, e uma coisa é conhecer, outra coisa é contratar, que são coisas diferentes, não é? A partir do sub-15. Aquela primeira seleção que há no Brasil de sub-15, nós temos já um conhecimento perfeito desses jogadores. Depois, a faixa etária não vai muito além dos 22, e 22 já é uma idade alta. Isto porquê? Porque nós interessa-nos que o jogador chegue um jogador com potencial, que possa desenvolver ainda um pouco do seu potencial connosco aqui, e depois seja um jogador também vendável, ou seja, um jogador que depois, quando chegar ali aos 21, 22 anos, 23, está já com uma maturidade grande que nos permite vender para clubes de top europeu. Sim, então vocês têm o interesse de fazer essa última fase da formação deles, lapidar eles nesse último processo, né, a partir de 19, 20 anos? Mais do que formar, Milton, mais do que formar é adaptá-los à Europa. Eu gostava de dizer, eu sei que isto é, porque já falei várias vezes no Brasil sobre isto, e sei que é um tema que não é muito consensual no Brasil. Eu acho que a formação no Brasil é bem feita. Não sou daqueles que acha que o jogador brasileiro chega impreparado à Europa. Não. Eu acho que o jogador brasileiro chega bem preparado do ponto de vista do conhecimento do jogo, do ponto de vista daquilo que são as capacidades técnicas ou táticas, chega muito bem preparado. Pode-lhe faltar 2 coisas. Uma é a intensidade de jogo, mas isso é o jogador brasileiro, como é o jogador argentino, como é o jogador uruguaio ou japonês, porque na Europa joga-se um ritmo diferente dos outros continentes, e por vezes alguma questão de mentalidade, mas a questão de mentalidade é mais fácil nós colocarmos o jogador no caminho certo, com ele já aqui connosco, para o focarmos naquilo que é o essencial, que é o futebol. Sim, perfeito. Baixou. E, Boto, vem cá. Aqui no Brasil, quando vocês vêm, qual a principal competição que vocês costumam acompanhar? Que campeonatos vocês vão assistir? São os estaduais, os brasileiros, a Copa São Paulo? O que vocês vêm assistir principalmente aqui? Bem, o nosso departamento de scouting, todo ele está focado no Brasil. Temos uma pessoa que está aí no Brasil permanentemente, que vive aí, mas todos os outros scouts que trabalham para mim, todos eles têm uma responsabilidade no Brasil. Ou seja, há um que acompanha o sub-20, há outro que acompanha o sub-17, há outro que acompanha a Série B do Brasil, outro que acompanha a Série A. Todos eles têm uma função no Brasil. Em termos de observação ao vivo, vemos muito esses torneios como a Copa São Paulo, a Copa Ipiranga, todos os torneios de seleções de base, nós estamos presentes, muitas vezes até jogos amigáveis de amistosos de seleções, nós também estamos sempre muito presentes, e é um pouco esse acompanhamento que fazemos, porque vá lá desde os sub-17 até à Série A, nós monitorizamos todos os campeonatos de uma forma intensiva. Depois, numa fase final, em que já temos alguns jogadores bem selecionados, daqueles jogadores que nos interessam, pelas características que têm, por se enquadrarem naquilo que é o modelo de jogo do Shakhtar, aí depois já sou eu que vou ir ao Brasil para ver esses jogadores ao vivo. Tá, show. Uma outra pergunta que eu acho que é interessante, se vocês têm mais ou menos uma preferência por atleta que atua em determinada região do Brasil, porque, por exemplo,
Aqui a gente sabe que o futebol do Sul é um pouco mais físico, né? Mais intenso, tem mais contato. Talvez isso seja um facilitador para quando ele for para a Europa, ou é indiferente a região que o atleta atua? Para nós pronto, já ouvi falar muitas vezes disso, e já falei com muita gente que prefere o jogador do Sul, porque é um jogador do ponto de vista físico e dos duelos mais preparado. Nós, no Brasil, o que procuramos é talento. É talento, e o talento pode estar na Amazónia, como pode estar no Sul. É isso que nos interessa a nós, é o talento. E felizmente no Brasil existe muito, e mesmo com a chegada dos grandes clubes europeus que inflacionaram o mercado e que já procuram também o talento, há sempre talento mais escondido ou mais atrás do outro, e a prova disso é um pouco aquilo que se passa no Shakhtar, onde temos regularmente na equipa, e a jogar Champions League, e a jogar Europa League ao mais alto nível, normalmente 2 jogadores de 2000, ou seja, jogadores que nunca jogaram um minuto na Série A brasileira e que jogam hoje Champions League ao mais alto nível e têm 19 anos. Perfeito, bacana, perfeito. E Boto, vem cá, qual que é o processo que vocês costumam usar, né? Vocês costumam assistir primeiro os vídeos nas plataformas que tem hoje de scout e depois vão ver os jogadores em loco, né, ao vivo? Ou não? Primeiro vocês assistem ele ao vivo, gostam dele e depois vão buscar mais informações dele dentro das plataformas que são disponibilizadas hoje? Não, a primeira triagem é sempre feita através das plataformas de vídeo. Até por uma questão de custos e de tu consegues num dia de trabalho, em que começas a trabalhar às 9 e acabas às 6 ou às 7 da tarde, consegues bater uma série de equipas e de começares a fazer uma triagem desses jogadores. Agora, também se passa muitas vezes que vamos observar uma competição ao vivo ou vamos ver um jogador que nos foi indicado ou que nós chegamos à conclusão que é um jogador que nos interessa e vamos ver esse jogador, e no decorrer da observação ao vivo em loco desse jogador chama-nos a atenção outros jogadores e iniciamos o processo ao contrário, não é? Vimos o jogador ali ao vivo e vamos checar todas as coisas dele através de vídeo. A metodologia inicial é normalmente vídeo e depois ao vivo. Agora, muitas vezes as coisas também se passam ao contrário, porque a estarmos a ver ao vivo chama-nos a atenção outro tipo de jogador que nos passou, por algum motivo, nos passou na triagem, e então fazemos o processo ao contrário. Bacana. E, Boto, uma pergunta sobre mais ou menos quantos jogos vocês levam em média, assim, para ter certeza de uma contratação, para poder elaborar uma proposta, né, para você efetivar a proposta, no caso, para esse atleta. Quantos jogos levam em média, assim? Só um adendo, Boto. Mandar um abraço pro Carlos Amadeu, que foi treinador da seleção brasileira. Um grande amigo. Acompanhando a gente aí, tá mandando mensagem pra gente aí. Um abração pro Carlos, hoje tá no Bahia, né? Um amigo e um exemplo de um bom treinador de formação que o Brasil tem. Um dos muitos exemplos que tem. Perfeito. Mas estávamos a falar do número de jogos. Isso depende muito. Depende da qualidade do jogador. Eu costumo dizer, quando um jogador é talentoso e é bom, nós facilmente nos apercebemos, não é? Depois, aquilo que é muito importante é nós percebermos se o jogador se enquadra naquilo que é o nosso modelo de jogo. Isso é a coisa mais importante, não é? Para vos dar um exemplo, para se calhar vocês perceberem melhor e para os ouvintes perceberem melhor aquilo que eu digo. Nós no Shakhtar temos uma forma de jogar que é muito nossa, que nós acreditamos e que independentemente, ou seja, nós vamos sempre buscar um treinador que se enquadra naquela forma de jogar, e isso facilita-nos também a procura de jogadores. Há um tipo de jogador, um perfil de jogador que se enquadra para esse modelo de jogo. Para vos dar um exemplo, nós podemos ver um extremo, no Brasil chama-se extremo, não é? Sim. Extremo também. Às vezes tem um jogador de banda, não é? Com muita velocidade, e que o seu forte é a velocidade e que precisa de espaço para jogar,
é um bom jogador, mas não se enquadra na nossa maneira de jogar, porque nós jogamos em cima da área adversária, jogamos em 30 metros e os nossos alas precisam de ter outro tipo de características, precisam de ser jogadores muito fortes no controle de bola, no drible, precisam de resolver problemas em espaços muito reduzidos, com muitos atletas à volta, mais do que terem velocidade. Portanto, aquilo que nós procuramos são jogadores com talento, mas talento que se enquadra naquilo que é o nosso modelo de jogo. E o nosso modelo de jogo, nós damos muito pouca importância às questões físicas, porque elas não são fundamentais para o jogador vingar naquilo que é o nosso modelo de jogo. Mais as questões cognitivas, de conhecimento do jogo e as questões técnicas de domínio da bola, de drible, de passe. São questões muito importantes no nosso jogo e é isso que nós procuramos nos jogadores. Para vos dar um exemplo, o último jogo que fizemos europeu, antes desta pandemia, foi um jogo para a Liga Europa contra o Wolfsburg, da Alemanha, em que ganhámos 2-1 na Alemanha e o nosso volante, primeiro volante, que nós aqui na Europa chamamos trinco, jogador que joga à frente da defesa, não é? Normalmente é um jogador fisicamente forte, era o Marcos Bahia, que estava na seleção do Carlos Amadeu de Sub-20, que tem 1,60 m de altura e fez um jogão extraordinário. Portanto, para vocês verem que essas questões mais físicas no nosso jogo não são tão importantes. Sim, é um time que é muito mais ofensivo, né? Que valoriza mais a questão técnica, cognitiva de jogo, né? Porque vocês propõem jogo, né, o tempo inteiro. A gente vê que é um time ofensivo, né? Do Shakhtar Donetsk. Somos uma equipa... Desculpa, pode falar. Não. Só para dar uma ideia, somos uma equipa nos relatórios da CIS, que é o Observatório do Futebol Europeu. Somos a terceira equipa em posse de bola na Europa toda. Temos uma média superior normalmente a 60% de posse de bola, em média por temporada. Portanto, isto mostra bem o tipo de jogo que nós propomos. Somos uma das equipas, neste momento temos mais de 60 e tal golos marcados, ou 70 golos, e pai, 12 ou 13 sofridos, não sei, então posso estar aqui a falhar por 2 ou 3, mas somos uma equipa que propõe o jogo, e o nosso presidente nem quer ouvir falar de outra coisa. É essa forma que ele quer que a equipa jogue. A equipa já joga assim desde os tempos do Lucescu, foi assim com o Paulo Fonseca, que depois saiu para a Roma, e é assim com o novo treinador, que é o Luís Castro, que é um português também, e que tem essa maneira de jogar. Ou seja, os próprios treinadores que nós procuramos têm que ser treinadores ofensivos, que tenham esta forma de jogar, porque é esta a forma que o nosso presidente quer que a equipa jogue e temos que lhe fazer a vontade, como é óbvio. E é o que o perfil dos atletas que vocês buscam no Brasil tem, né? São jogadores técnicos, jogadores do ponto de vista cognitivo muito fortes, que entendem perfeitamente o jogo, muito intuitivos, jogadores que percebem rapidamente as situações de jogo, depois com uma técnica muito refinada e depois capazes de jogar em espaços muito reduzidos, com muita concentração de atletas, porque, por exemplo, no campeonato ucraniano nós apanhamos equipas que montam 2 blocos de 2 linhas de 5 e não saem dali. Mesmo às vezes a perderem 2-0, eles continuam a ter ali as 2 linhas de 5 e os jogadores têm que ser jogadores capazes de jogar em espaços tão reduzidos, com tanta gente, e é isso que nós procuramos É uma equipa um pouco semelhante, com diferenças, como é óbvio, mas um pouco semelhante àquilo que joga o Barcelona ou o Manchester City. Pronto, portanto, é um conceito de jogo muito parecido com esse, e onde o jogador brasileiro encaixa na perfeição. Que legal, top, Boto. E vem cá, o grupo de scouts de vocês, com quantos scouts vocês trabalham no Brasil e qual que é a média, mais ou menos, dos times europeus, né, assim, do nível de vocês, né, de médio porte para cima, costumam trabalhar na Europa, né, com scouts? Quantos são? Um por região, um por país, um por continente? Como é que funciona isso, Boto? Depende muito, depende da estrutura dos clubes. No scouting, hoje em dia, há
há duas correntes, duas formas de pensar. Há muitos ingleses que trabalham muito em quantidade, há clubes em Inglaterra com 60, 70 scouts profissionais, não estou a falar de colaboradores, estou a falar de profissionais, e depois há uma outra vertente na qual eu me incluo, que é a que eu acredito, que são estruturas mais pequenas. No caso do Shakhtar, nós somos 7 pessoas, comigo 8. E porquê é que eu acredito nisto? Eu podia ter mais gente. O Shakhtar não é um clube que tenha grandes problemas financeiros e poderia ter uma equipa mais alargada, mas eu acredito em estruturas pequenas, porque o grande segredo do scout não é tu saberes ver um jogador ou não, porque isso quase toda a gente sabe. O grande segredo do scouting é o que é que devemos procurar e depois a velocidade a que a informação corre. Ou seja, desde que tu detectas o jogador até tomares a decisão de contratar, este tempo é fundamental hoje em dia. E se tu tiveres uma estrutura muito grande de scouts, essa informação vai demorar muito tempo a chegar à decisão. E por isso eu acredito em estruturas pequenas. Além de que nas estruturas pequenas há uma proximidade. Eu quero que os meus scouts não tenham problemas de me telefonarem quando veem um jogo e veem um jogador que ficaram apaixonados por ele e que eles não tenham esse problema de me ligarem. Quando tu tens uma estrutura de 60, 70 pessoas, essa proximidade não existe. Vai haver sempre gente que se vai refugiar no fazer o relatório, do pôr na base de dados e já fiz o meu trabalho. E eu não, eu quero uma proximidade entre a minha equipa que lhes permita terem a confiança de a qualquer hora, a qualquer momento, poderem falar comigo, trocar ideias, muitas vezes até chatearem-me a cabeça para eu ir ver aquele jogador, para eu ver o jogador. E eu gosto disso, gosto porque isso faz com que a informação corra mais rápido e que nós tomemos as decisões mais rápido, e isso é fundamental no futebol hoje em dia. Bacana, bacana. Uma outra questão é, por exemplo, quando vocês fazem uma análise de jogo, vocês vão... Você estava falando dessa conversa, né, direta com o scout, de às vezes o cara insistir para você, vamos lá ver o jogador. O que é primordial? O que seria primordial? Vocês veem primeiro a carência que vocês vão ter naquela posição, por exemplo, você pega e comunica a ele, putz, a gente vai ter um jogador que vai ficar com um contrato no fim, a gente não tem intenção de renovar ele, a gente precisa de um próximo lateral direito. Ou vocês analisam, no modo geral, o potencial do atleta e é indiferente também a questão de ser específico na hora de identificar uma posição de um atleta? Normalmente as duas formas enquadram-se naquilo que fazemos. Uma é as necessidades prementes, aquilo que nós vamos precisar. Imagina, vamos ficar sem lateral direito e temos que buscar um lateral direito, não é? Normalmente essa é uma parte do trabalho. Como nós somos um clube bem organizado e bem estruturado, felizmente, nós sabemos à distância aquilo que vão ser as nossas necessidades. E normalmente aquilo que nós trabalhamos nós temos os jogadores que são jogadores que já são, se não são titulares, já estão prontos para serem os jogadores do 11 base da equipa, e que são normalmente 12, 13 jogadores, não é? Que são mais. E depois temos por trás deles jogadores mais jovens a crescer para que quando esses jogadores saiam, já esses assumam essa posição. E depois o que é que nós procuramos? Os outros jogadores que vão crescer atrás daqueles que já estão a crescer agora. Este é um processo que nós temos vindo a fazer e a fazer com bons resultados. E por vezes o que é que acontece? Aquele jogador que nós vamos buscar para crescer atrás do outro que já lá está mais consagrado, até ultrapassa o consagrado e passa a ser ele o número 1, não é? Mas a ideia é sempre termos um jogador mais consagrado, mais experimentado e outro que cresce atrás dele
para que quando este acabe, o consagrado acabe, ou saia para outro clube, ou chega a uma idade que já não está capaz para o alto nível, este consiga assumir essa posição. E então o que é que nós buscamos? É o talento abaixo desse para vir mais tarde a ocupar essa posição. Se vocês virem aquilo que foram as últimas contratações do Shakhtar nos últimos 2 anos que eu estou lá, são todos jogadores com primeiro ano de sénior. Mesmo os jogadores brasileiros, aqueles mais... Marquinhos Cipriano, TT, né? Marquinhos Cipriano, TT, o Bahia, o Fernando, o Vitão. Os mais velhos que comprámos nesta fase foi o Maicon do Corinthians, mais velho, estamos a falar de um jogador de 97, não é? E o Dodô do Curitiba, que também é um 98. Portanto, esses são os jogadores mais velhos que comprámos. Portanto, estão a ver, a política é um pouco esta, é ir buscar talento que ainda não despontou aí na Série A, mas que nós acreditamos que estão prontos, ao contrário dos treinadores brasileiros que estão no futebol profissional. O Dodô está mandando um abraço aqui para a gente, dando palminha aqui, o Maguinho. O Maguinho. Estava a falar agora mal do jogador dele. E o que permite esse número tão grande de brasileiros poder disputar o campeonato, né, ucraniano? A Liga permite esse número de tantos estrangeiros, né? De 14, né, brasileiros, sim, que tem na equipe, né? A regra na Liga é cada jogo, no 11 inicial, tem que jogar 4 jogadores ucranianos. Perfeito. No 11 inicial, 4 jogadores ucranianos. Os outros podem ser brasileiros, chineses, o que quiserem. Portanto, isso permite-nos ter um número alargado de jogadores estrangeiros. É óbvio que o Shakhtar tem uma tradição, como vocês falaram no início da live, tem uma tradição muito grande de jogadores brasileiros, que já vem há muitos anos atrás, e aquilo que começou como algo acidental, acidental entre aspas, porque ir buscar alguns jogadores brasileiros, tornou-se neste momento uma estratégia do clube, uma estratégia que tem a ver com 2 factos, 2 questões muito importantes. A primeira é porque o jogador brasileiro, na realidade, tem características que se encaixam naquilo que nós queremos para o nosso jogo. E a segunda premissa que nos leva a procurar o Brasil é que para nós é mais fácil irmos buscar jogadores com potencial de top mundial ao Brasil do que a outro país qualquer, porque por esta tradição de brasileiros, pelo facto de termos tantos brasileiros no clube e muitos casos de sucesso, vocês falaram, Douglas Costa, o William, o Fernandinho, o Fred agora, o Bernard, o Teixeira. Esses casos de sucesso fazem com que o Shakhtar seja um clube apelativo para o jogador brasileiro. O jogador brasileiro sabe que é um clube que está sempre na Champions League, é um clube que luta para ser campeão todos os anos e que é um clube que promove o jogador para um patamar superior. E isso faz com que a nossa penetração no mercado brasileiro seja muito maior do que, por exemplo, aqui em Portugal. Sim. Então, você, né, que vem de Portugal, né, que é um mercado onde tem muitos brasileiros, né, e por coincidência também no Shakhtar Donetsk, né, também eles trabalham nessa linha. Você acredita que isso pode ser uma questão mundial, assim, uma tendência mundial de os clubes europeus virem cada vez mais cedo buscarem jogadores brasileiros? Ou é mais por questões de mercado, que Portugal também tem disponibilidade da Liga, ter bastante jogadores brasileiros, aí na Ucrânia também igual? Não, eu penso que neste momento aquilo que passou a ser uma realidade que era só para algumas ligas, vou chamar secundárias, aqui na Europa, por causa da portuguesa, da ucraniana, passou a ser uma realidade para as ligas todas. E isso diz bem do valor do jogador brasileiro. Ou seja,
todos os clubes e todas as ligas europeias perceberam que no Brasil há muito talento e que não vale a pena estarem à espera que, infelizmente, para nós, não vale a pena estarem à espera que o Shakhtar compre por 10 para depois vender a eles por 50. E então eles começaram a atacar também o mercado brasileiro. O que é um facto, e acho que isto devia ser um motivo de reflexão para o futebol brasileiro, é que o Brasil continua todos os anos a produzir talento atrás de talento, talento atrás de talento. E a mim aquilo que me faz um pouco de não entender muito bem é como muitas vezes um jogador que nunca jogou na Série A brasileira, passado 6 meses está a jogar a Champions League. E ninguém me pode dizer que jogar a Champions League é mais fácil do que jogar a Série A brasileira, porque não é. Portanto, é uma questão de aposta e eu penso que o futebol brasileiro, com a quantidade de talento que existe, com o futebol, eu costumo dizer que o Brasil tem as duas coisas mais importantes no futebol, além da bola, que sai em todo o lado, não é? São os jogadores e a torcida. Tem as duas coisas mais importantes para ser uma das ligas mais apetecíveis do mundo e mais bem jogada e promover essa liga de uma forma que fosse mais vista até aqui na Europa. E tendo estas duas coisas que são fundamentais no futebol, que são jogadores e torcida, depois só falta o resto para enquadrar isto tudo e levar o futebol brasileiro para um patamar um pouco mais elevado. Exato, exato. E vem cá, Boto, quando vocês identificam que aquele ali é o atleta que o Shakhtar tem interesse, pô, aquele ali acho que é o perfil que a gente está precisando para o momento, aquele jogador ali é o que está se enquadrando nas nossas necessidades. Qual é o caminho que vocês fazem? Ir direto no clube, fazer uma proposta, ou antes procurar o atleta, a família, empresário, saber se eles têm vontade de ir para a Ucrânia, tentar mostrar o projeto do Shakhtar para eles e aí sim conversar com o clube? Sim, qual é o caminho que vocês costumam fazer? Normalmente o primeiro passo que damos pode não ser diretamente com o jogador, mas pode ser com o agente, pode ser com a família, é percebermos se o jogador tem essa vontade de sair do Brasil e de ir para o Shakhtar, porque se não tiver, não vale a pena estarmos a perder mais tempo ou vale, porque já aconteceu jogadores que ao princípio não se mostram muito abertos a virem para o Shakhtar e depois de uma conversa comigo já mudam de ideias, porque nós explicamos o projeto, mostramos o que é que aconteceu a outros jogadores brasileiros que chegaram lá e onde é que eles estão agora. Portanto, esse é o primeiro trabalho. O primeiro trabalho é percebermos ou convencermos o jogador a vir para o Shakhtar. A partir daí, entramos em contacto com os clubes para a negociação. É um processo normal de negociação. É fácil convencer ou tem tido muita dificuldade para convencer? Porque a gente sabe que a língua não é fácil para ir para aí, né? Tem a questão do frio e tudo mais. Às vezes tem meninos que estão em times, né, que nem nos grandes, né? São Paulo, Corinthians, e almeja sempre ir para aqueles principais da Europa, né? Que Manchester City, Manchester United, Barcelona, Real Madrid, né? E às vezes não. A realidade deles é ir primeiro, às vezes, que nem o Fred fez, né? Vai para o Shakhtar Donetsk para depois ser vendido para o Manchester, né? E tantos outros, né? O William e companhia. Não tem sido, às vezes não é fácil, não é. Como é que eu ia te explicar? Não é aquele clube que nós ligamos para o jogador ou para o agente do jogador e dizemos, pronto, quer vir jogar para o Shakhtar Donetsk e eles dizem logo, vou já agora e tal. Mas depois de uma conversa, de mostrar um pouco o que é o Shakhtar, de mostrar um pouco o que é Kiev, que é uma cidade espetacular para viver também, torna-se mais fácil convencer os jogadores. Depois nós temos uma arma muito forte também, que é a quantidade de jogadores brasileiros que temos Está fácil. que temos no clube. Por exemplo, dar-vos um exemplo, porque não tem problema nenhum contar agora que ele já é jogador do Shakhtar.
Quando foi quando contratámos o Vitão, o zagueiro do Palmeiras e da seleção do Brasil de sub-20, ele ao princípio não estava muito convencido de vir para o Shakhtar. Nós explicámos-lhe o projeto, explicámos o que é que esperávamos dele, qual era o processo que nós queríamos para ele, o que é que queríamos dele, o que é que esperávamos dele, a paciência que íamos ter com ele. E depois disso, o que é que nós fizemos também? Pus o Fernando, que tinha jogado com ele no Palmeiras, o Bahia e o TT, que jogaram com ele na seleção, a ligarem para ele e a explicarem o que é que era o Shakhtar. Nada melhor do que os jogadores que lá estão para convencerem os outros jogadores de que é uma boa opção virem para a Ucrânia, apesar do frio, apesar da língua, é sempre uma boa opção para eles virem. De vez em quando cai-me aqui Não, tranquilo, o iPad. Se a gente fosse fazer um comparativo, né, entre as duas ligas, a ucraniana e a portuguesa, quais seriam as principais diferenças que existem entre elas, Boto? São ligas diferentes. São ligas diferentes. A portuguesa é mais equilibrada. É mais equilibrada, portanto há mais equipas capazes de ganhar mesmo aos clubes grandes. A liga ucraniana é mais desequilibrada. Existe o Shakhtar, depois o Dinamo de Kiev e depois há uma diferença, pode haver ali mais uma ou duas equipas que, então, dependendo do ano ou da época, há uma que se destaca um bocadinho mais e aproxima-se ali. Mas a diferença entre essas duas equipas e as restantes equipas é grande. Por outro lado, também dizer que a liga ucraniana é uma liga muito física, porque o jogador ucraniano é um jogador fisicamente muito dotado, com uma mentalidade muito forte para aquilo que é os duelos e a intensidade, e por vezes não é fácil uma equipa como o Shakhtar, que é uma equipa que propõe, que domina, que joga em cima do adversário, desmontar aquelas organizações defensivas que eles fazem. E em Portugal essa questão não se nota tanto. Em termos de qualidade, não é um comparativo, mas pronto, eu conheço bem as duas ligas. Dizer que o Shakhtar aqui em Portugal lutava para ser campeão. Portanto, que jogou agora com o Benfica uma eliminatória da Liga Europa e ganhou ao Benfica e passou a eliminatória. E Boto, vem cá, na época que você estava no Benfica, né, fazia a mesma função que você tem aí hoje no Shakhtar. Onde era mais fácil convencer o jogador brasileiro para levar? Né? Porque o Benfica às vezes é mais fácil pela expressividade que tem, de jogadores brasileiros que passaram lá e se deram bem, foram vendidos, e pela língua também, né, do país e tudo. Sim, o Benfica é um clube, a nível do nome, comparável a um Real Madrid, a um Bayern de Munique, é um dos grandes clubes do mundo. E eu que trabalhei lá 12 anos, senti isso mesmo, que é um clube com uma dimensão muito, muito, muito grande e com um nome fortíssimo. Por outro lado, a Liga Portuguesa, do ponto de vista económico, não é tão apelativa, em termos de salários, mas há também essa questão da língua e do clima ser mais parecido com o Brasil do que é realmente a Ucrânia. Agora, a grande vantagem do Shakhtar em relação ao Benfica é a história dos brasileiros e o facto de termos tantos brasileiros na equipa, o que facilita a integração dos jogadores no clube. E depois a outra questão, tentando contar-vos aqui a história, nós quando contratámos o TT, ao princípio, a primeira pessoa a quem ele ligou
foi ao Douglas Costa para lhe perguntar como é que era o Shakhtar, não é? E há uma coisa que eu vos garanto, não há nenhum jogador, seja brasileiro, seja de outra nacionalidade qualquer, ou qualquer pessoa que tenha passado pelo Shakhtar, seja treinador, seja, como no meu caso, diretor, que passe pelo clube e quando saia, seja por que razões for, normalmente sai para ir para melhor, possa dizer mal do clube, porque o clube realmente é um clube que tem um espírito, é um clube muito profissional, mas tem um espírito familiar, em que as pessoas se sentem bem, além de terem uma atenção muito grande e um cuidado extremo por todos os estrangeiros que trabalham no clube, seja lá qual seja a função, e nós estamos em Kiev, quem não é de lá, não é? Como eu e como os jogadores brasileiros e como a equipa técnica, que também é portuguesa, e não nos falta nada. Não? Eles estão sempre atentos a qualquer coisa que nós precisamos, e o jogador sente isso, sente essa tu sentiste bem, sentiste como se estivesse em casa, acho que é um sentimento que toda a gente que está ou que passou pelo Shakhtar tem. Sim, perfeito. Uma questão bacana que você mencionou, né? Que muitos familiares, muitos atletas falam que o futebol hoje virou único e exclusivamente para jogadores que são fortes tecnicamente, de potência, né? De explosão. E você citou que aí mesmo na Ucrânia, né? Até mesmo em Portugal, dentro do próprio mercado, da própria liga, existem características de jogador para cada equipe, né? Como você disse, que o Shakhtar sempre busca jogadores que têm o cognitivo alto, qualidade técnica, capacidade de um contra um muito bom ofensivo, né? E em contrapartida existem os outros times que não estão a nível de Shakhtar, né? Que aí procuram jogadores que têm mais força física, que são jogadores que seriam reativos, né? Que têm explosão para sair num contra-ataque ou numa Tá, bola parada. Isso é muito interessante, isso que você falou, e é o que vai de encontro ao que a gente fala bastante, né? Que todo mercado, né? Todo país tem o seu perfil de jogadores, né? Tem seu perfil de atletas por time. sim, sim, e o futebol é talvez o desporto mais democrático que existe, não é? Onde pode jogar o baixo, o alto, o magro, o gordo, é muito democrático nisso. E depois é uma questão de estilo de jogo e de gosto, não é? E também de gosto, porque é óbvio que nós temos uma filosofia, que é uma filosofia que é do clube, mas que é minha também, que é minha pessoal, que eu também, por isso eles também me foram buscar, de gostarmos de um determinado tipo de jogo e de um determinado tipo de jogador. Agora, uma coisa que o futebol também já nos ensinou é que não há nenhuma receita de sucesso, não é? Não é? Há quem joga assim ganha sempre e quem joga de outra maneira perde. Não, não. Todas as maneiras ganham, perdem e empatam. É uma questão de gosto, uma questão de acreditar mais num estilo ou noutro. Agora que o futebol pode ser jogado de formas diferentes, com jogadores de perfis completamente diferentes, isso não há ninguém que possa dizer que não, só se pode jogar assim ou só se pode jogar assado. Não. Nós temos a nossa maneira, é esta que nós acreditamos, é este tipo de jogadores que nós procuramos, mas também sabemos perfeitamente e também sei perfeitamente que há outro perfil de jogadores, outra maneira de jogar, que também têm sucesso. E esse também é uma das coisas mais bonitas do futebol, é esta democracia que o futebol tem. E nesse contrato agora que você renovou de mais 3 anos, quantos jogadores já tem mais ou menos na tua vista aí que podem ser negociados aí para o Shakhtar? Que já Não, estão na nós, tua lista ali, que estão sendo observados, acompanhados e que você, pode ter um sucesso de vir para aí. para vocês terem uma noção, nós já conhecemos os jogadores até da sub-15 do Brasil, portanto, não é? Jogadores Imagina. nascidos, jogadores nascidos em 2004 e alguns até em 2005. A questão aqui também é um pouco com esta crise mundial,
com O esta... Maguinho está falando que já conhece um dessa tua lista aí. É ele que está a treinar agora. Mas, mas esta crise que se instalou, esta crise sanitária, esta pandemia, vai também ter reflexos, como é óbvio, no futebol, não é? E nós o que estamos um pouco no Shakhtar, estamos um pouco na expectativa de percebermos como é que vai ficar o mercado mundial nos próximos tempos. Portanto, não temos, neste momento, é óbvio que temos jogadores referenciados e se pudéssemos ir buscar, íamos já buscar mais 6 ou 7 jogadores. Há com certeza 6 ou 7 jogadores que podem jogar perfeitamente no Shakhtar e todos jovens, a maior parte deles nem nunca jogaram ainda nas equipas principais. E que eu sei que poderiam ir e que dentro de um ano estavam a jogar a Champions League. Mas neste momento estamos um pouco na expectativa de perceber como é que fica o mercado a nível mundial para nos posicionarmos naquilo que vamos fazer num futuro breve. Bacana. Botou, quando a resenha é boa, ela acaba rápido. Passou uma hora praticamente voando. Queria agradecer aí a participação, a disponibilidade. Eu sei que aí já são quase 1h da manhã. Já é 1h, mas se vocês quiserem continuar a falar mais um pouquinho, se as pessoas quiserem aí que estão a ver, podemos ficar mais um pouquinho. Por mim, pô, você que manda, Boto, você que manda. Pode ser. Eu vou dormir um pouco mais tarde. O Alex Malavolta quer te indicar um goleiro 85 bom. Deve ser o Alexis. Pois com o Alexis com as mãos, não vai lá, nem com as mãos, nem com os pés. O Thiago vai buscar uma pergunta aqui do pessoal. Vamos ver o que tem de pergunta aqui do pessoal. Tem algumas perguntas aqui, né? Tiveram bastante perguntas para nós aqui na live, Boto, tá? Aqui uma diz, vou pôr rapidinho aqui, mas acho que vai meio que fazer propaganda para a plataforma aqui. Vamos ver se a gente seleciona aqui, que é curiosidade do pessoal, né? Que a gente sempre fala que tem as plataformas que auxiliam na contratação, para ter função do atleta. Quais são as plataformas usadas para a observação dos atletas? Bem, eu para não falar, quer dizer, eu vou falar da que eu uso, mas há duas. E pronto, e para uma não ficar chateada com a outra, eu falo, há o iScout, que é aquela que eu uso, que sempre usei, e talvez por essa questão de sempre ter usado essa, continuo a preferir essa, mas há também o Instat, que é o mesmo modelo de plataforma e que são as plataformas mais usadas por todos os departamentos de scouting. Show. Boa. Aqui é uma que já respondeu. Qual? Busca somente. Aqui. Ele já meio que respondeu durante a live, que é essa aqui. Se a busca é somente por atacantes ou independe da posição, né? Você já... Ainda há pouco falei que o último jogador que contratámos no Brasil é um zagueiro, foi o Vitão. Portanto, não é só por atacantes, é por centrocampistas. A única posição onde nós fazemos mesmo questão que o jogador seja ucraniano é a de goleiro. Tem alguma regra específica por isso? Não é nenhuma regra. É uma política do clube, que já era assim quando eu cheguei, e fazem questão que o goleiro seja ucraniano. Uma outra curiosidade, Boto, é a questão do número de atletas brasileiros, se ela só é única e exclusivamente do Shakhtar Donetsk ou se ela também se aplica a outros clubes que disputam campeonato? Que tem bastante brasileiros no elenco ou não? Não, há muitos... Há outros clubes que têm bastante jogadores estrangeiros. O ano passado havia um clube, e este ano também, mas não tem tantos como tinha o ano passado, que era o Lviv, que também tinha bastantes brasileiros. Até eles chamavam o Shakhtar dos pobres, porque tinham outro tipo de jogador brasileiro, ou seja, também alguns com valia, mas que vinham mais da Série B ou até da Série C
do Brasil. Mas existem, pronto, como não há essa limitação do número de estrangeiros, a limitação é aquela que eu disse de jogar com 4 jogadores ucranianos. Há muitos clubes que têm também outros jogadores de outras nacionalidades, mas também brasileiros há mais noutras equipas. O Roberto está pedindo aqui para repetir as plataformas, né? As plataformas é o iScout e o E Instat, né? o Instat, são as duas plataformas que toda a gente usa, pelo menos aqui na Europa, toda a gente usa. Nós no Shakhtar temos as duas, por acaso até. Eu prefiro o iScout porque talvez há 14 anos que trabalho com ela. Há 14 não, porque eu também não há tanto tempo. Eu quando comecei como scout não havia nada destas. Tínhamos que esperar pelos DVDs e pelo... mas desde que ela existiu, comecei a trabalhar com ela, com o iScout. Um dos primeiros clientes do iScout foi o Benfica. E portanto habituei-me a trabalhar com ela, e por isso trabalho mais com ela do que trabalho com o Instat. Mas são as duas muito similares naquilo que oferecem. O bom que do iScout você pode usar também para a equipe técnica, né? Para usar para fazer marcação de jogadas sim. E tudo mais, né? Não só para a parte de análise de atleta, né, Boto? Sim, para análise de desempenho coletivo também é bastante utilizado, embora aí se utilize mais a chamada filmagem técnica, que vocês sabem o que é, aquela filmagem com aquela câmara de ângulo aberto que se vê o campo todo. Para a equipa técnica essas imagens são mais ricas para perceber a movimentação das equipas. Até porque o jogo ele tem 90 minutos, né? E o jogador ele acaba pegando durante o jogo durante 2, 3 minutos no máximo, né? Então ele tem mais 87 minutos que está parado, né? Então você tem que observar ele também com as outras ações. O que é que ele faz? Né? O que é que ele faz durante os períodos que não tem a bola ou que não está no centro do jogo, não é? Essa é uma parte também muito importante da observação. Exato. Botão, queria agradecer de coração mesmo. Tá chegando a uma hora que acho que a gente conseguiu tocar nos assuntos que são mais pertinentes, acho, mais abordados, que mais tinham dúvidas de familiares, de jogadores, né? Essas questões do mercado europeu, o que o pessoal vem buscar cada vez mais cedo atleta no Brasil, os motivos, né? Os reais motivos. A gente, de coração, só tem a agradecer. Foi uma live sensacional, acho que o pessoal adorou, né? Correspondeu às expectativas de todos. E queria desejar muita sorte aí no retorno após a pandemia para vocês. Nós já começámos, a Liga já começou este fim de semana. Este fim de semana, ganhando, né? Ganhámos ao Dinamo, ao rival, ganhámos o jogo por 3-1, com 2 golos do Marlos e um do Marcos Bahia. E pronto, e domingo já temos o próximo jogo e fica a faltar 8 jornadas para acabar o campeonato, para acabar a Liga, e depois ainda vamos disputar a Liga Europa, porque se vai realizar, quando acabarem as ligas aqui na Europa, vai-se disputar a Champions e a Liga Europa num formato diferente daquele que é o normal, mas vai-se disputar. Bacana. Botou, já começou a entrar aqui na contagem regressiva. Obrigadão, cara, pela live. Obrigado ao pessoal que participou aí também. Pô, foi uma audiência bacana aqui com a gente. Show! As suas explicações foram top. Não é à toa que tá todo mundo buscando você aí para conversar. Os clubes aqui grandes, você, Inter, Palmeiras, todo mundo conversando com você aí para tirar um pouquinho das tuas coisas aí. Vou agora até participar num congresso aí do Palmeiras também. E tenho trabalhado, tenho trocado muitas ideias em lives com alguns clubes do Brasil, que para mim também é ótimo. E queria agradecer a vocês, foi excelente estar aqui a falar com vocês também. É sempre um prazer falar aqui para o Brasil e ter mais contactos cada vez mais para que me chegue a informação dos craques, dos bons jogadores o mais rápido possível. Show de bola, Boto. Valeu, Boto. Um abraço. Obrigado. Tchau. Um abraço. Então, pessoal, vi que muita gente pediu para deixar a live salva. Como de costume, a gente vai deixar a live salva, tá? Vai ficar aí no perfil nosso do Instagram. Para quem ainda não sabe, semana do familiar de atleta, inscrições abertas, 100% online, 100% gratuita.
Vai começar na semana que vem, dia 8. Serão 3 aulas com conteúdos muito interessantes para vocês, tanto familiar quanto atleta. Então é só entrar no perfil do nosso Instagram e vai estar o linkzinho lá para fazer a inscrição. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado aí para o pessoal que participou da gente. Espero vocês aí na semana do familiar do atleta. Valeu. Forte abraço. Valeu. Boa noite. Obrigado pela interação, gente. Abraço. Abraço. Boa noite.